O tempo é o final do século XIX, a moeda é o Contos de Réis e o romance é A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Um romance que preza pela emancipação feminina no final do século XIX. Fala de falência econômica, mas fala também de falência moral. Nós vamos conhecer a história de uma família de elite brasileira que é mantida pelo patriarca, um português comerciante, o Francisco Teodoro, que veio para o Brasil pobre, mas a custo de muito trabalho, de muitas artimanhas, foi enriquecendo. Até que chega um momento que ele decide que está na hora de encontrar uma esposa que venha corresponder a esse ideal, a esse status social que ele estava alcançando. E essa esposa é filha de sergipanos, é a Camila, uma moça pobre, mas muito bem colocada e de uma beleza extraordinária, que foi assim criada para ser uma rainha. A falência começa num grande movimento de trabalho, separei até um trecho. Dominava o trabalho viril, a força física movida por músculos de aço e peitos decididos a ganhar duramente a vida. O que é muito interessante é que nesse momento o Brasil passava do regime escravocrata para o regime capitalista de trabalho. E não por isso se deixa de fazer a exploração do trabalho humano, porque no armazém de Francisco Teodoro, brancos e pretos trabalham lado a lado, duramente, carregando as sacas de café rumo às docas. A família de Francisco Teodoro enriqueceu à custa de exportação de café. Mas o que dá o título ao livro, A Falência, é o momento em que ele decide investir na bolsa de valores. E assim Francisco Teodoro perde tudo, deixando a sua família pobre. E ele também acaba perdendo sua própria dignidade como homem e perde muito mais coisas, porque ele sai do destino de todas as mulheres da sua vida e de um único filho que ele teve, que foi o Mário. E ele não é lá muito interessado em trabalhar, ele curte a boa vida de elite que tem, sai com muitas mulheres, vai para a bebedeira, enfim, é o boêmio e o malandro por excelência. Mas eles têm também uma filha adolescente chamada Ruth, que é violinista, é muito interessada pelas artes e é grande leitora de folhetins. Soma-se a isso as gêmeas Raquel e Lia, que são menininhas menores, e ainda eles tiveram uma outra bebê que acabou morrendo muito nova. Mas uma agregada importantíssima da família de Francisco Teodoro é a sobrinha de Camila, a Nina. A Nina, que chega na casa órfã, ela chega quando ela tem apenas 10 anos, ela já está há 15 anos na casa quando o romance começa, portanto é uma moça de 25 anos, muito prendada, muito dedicada à família e bem amiga da Ruth. Tanto é que em determinado momento a Ruth, no aniversário de Nina, diz: pai, você podia dar uma casa de presente para Nina. E então Francisco Teodoro tem essa boa decisão. E Nina era extremamente apaixonada por Mário, que é 5 anos mais novo que ela. Mário então tem 20 anos nesse começo de romance. Começa em 1891 e narra a trajetória da família de Francisco Teodoro e Camila até 1893. Nina, portanto, ocupa um papel também muito importante na narrativa porque ela é a governanta, ela é uma menina muito inteligente, sabe fazer contas, selecionar o que vai comprar. Não é porque o Francisco Teodoro que tem dinheiro que ela vai esbanjar. Ela faz tudo com muita inteligência e permite que o fluxo da casa seja intenso, com grandes festas, recepções, recebendo muitas pessoas e colocando essa família cada vez mais em destaque na sociedade carioca da época. Que tem mais uma figura feminina bem importante, que é a Noca. A Noca, ela ocupa um papel de mãe de Nina, já que ela era uma menina órfã. Mas tem mais. A Noca, ela tem um sexto sentido. Ela percebe quando o cheiro das coisas, o barulho no ar está diferente. Ela tem aquele instinto feminino e faz uma figura assim de leitora de sonhos, de quem dá conselhos. E a Noca também é mulata. E todas as consolações partem do colo da Noca. O que eu não te contei ainda, mas já meio que ficou nas entrelinhas, é que o casamento do Francisco Teodoro com a Camila foi extremamente por conveniência. Ela porque precisava de um marido rico, ele porque precisava de uma mulher bonita. E assim a gente tem as aparências mantidas.
mas ela nunca sentiu o amor verdadeiro do seu marido e ele também nunca se importou direito com ela e tampouco ela com ele. Ela só se preocupava com o dinheiro dele, apesar de ser uma, assim, boa menina. O que a Júlia Lopes de Almeida faz? Em 25 capítulos, ela nos constrói com muita clareza os diferentes patamares tidos à época para a questão do adultério. E essa é uma das falências que a gente vai ter no livro, a falência moral. Porque a Camila, ela tem um caso com o médico da família, o Dr. Gervásio. Mas a essa época, e fica muito claro na boca dos próprios personagens, o homem também traía sua mulher a todo momento e isso era considerado normal no final do século XIX. Porque o homem tem suas necessidades masculinas, porque o homem tem o instinto de estar sempre atrás de outras mulheres e era aceitável porque fazia parte da natureza do macho, né? Mas a mulher, quando ela se apaixona, é que ela vai ter uma relação extraconjugal. E o Dr. Gervásio ocupa para ela uma espécie de papel de preceptor, porque ao lado dele, né, como um grande amigo, eles são amicíssimos, o romance todo, mas ele é um homem que faz com que ela se torne uma mulher mais culta, mais inteligente, mais bem colocada no meio social, que permite a ela esse trânsito intelectual também. Então, ao mesmo tempo que a sociedade da época está passando por uma intensa modernização, a gente também tem muito conservadorismo. E com muita inteligência, a Júlia Lopes de Almeida coloca isso para a gente. Enquanto outros romances tratam a mulher adúltera de uma questão pedagógica, normalmente ela vai morrer no final, sofre então o seu castigo, né, por terem desviado da moral. A Júlia Lopes de Almeida, por trabalhar, militar no território feminino, ela tenta mostrar um outro lado que à época até não foi valorizado, né? Apesar de ela ter sido uma das escritoras mais publicadas no período da Primeira República Brasileira. O que ela faz? Ela não castiga a adúltera Camila, né? Ela sim denuncia essa moral da realidade da época, que para o homem era natural trair e para a mulher ela era então considerada como o pior ser do mundo. Não estou dizendo que a traição é algo que hoje, no século XXI, seja algo aceitável, mas a gente já olha o homem e a mulher meio que com as mesmas possibilidades de direitos. E tanto dois homens quanto duas mulheres, os relacionamentos hoje estão bem mais tranquilos de serem encarados, as pessoas encaram com uma naturalidade, não ficam julgando e apontando o dedo como acontecia no final do século XIX com tanta frequência. Então, Júlia olha o adultério com compreensão. Entretanto, quando Camila se vê sem Francisco Teodoro, sem dinheiro, o maior medo da vida dela é perder a beleza. E o que sustentava a beleza dela era o próprio dinheiro. Então, ela realmente fica no beco sem saída. A sorte desta mulher é que ela é muito bem suportada no seu grupo. Eu apresentei antes para você a Noca, a Nina e a sua filha adolescente Ruth, que é leitora de folhetins e é violinista. E este grupo, então, de 3 mulheres faz um movimento de fortalecimento que permite com que a própria Camila também se fortaleça. E assim a gente tem um romance, as mulheres entendendo que o trabalho e a educação são o caminho para a liberdade e para a emancipação feminina. Então, essa é uma das grandes mensagens de A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Com a falência da família, eles têm que deixar o casarão onde davam grandes festas. E onde que todo esse povo vai parar? Justamente na casa que Nina ganhou de presente de Francisco Teodoro, naquele aniversário. Então, a sugestão da Ruth foi muito importante. E nessa nova vizinhança, a Ruth começa a dar aulas de violino, ensinar outras crianças, que assim começa a ganhar seu dinheirinho. Noca e Nina começam a lavar roupa para fora e fazer engomação. A sala da frente da casa é toda adaptada para o trabalho das mulheres. E a própria Camila, depois de um revés imenso, e aí também tem mais uma questão moral colocada limpo, já que quando ela se vê sem Francisco Teodoro, ela vai atrás do Dr. Gervásio, que era seu amor, a sua paixão, o médico, na esperança de que, se casando com ele, ela pudesse então voltar a ser rica ou manter a sua riqueza. Acontece que o plot twist do romance é muito grande, porque o Gervásio, quando você descobre isso,
Você percebe que a personagem está realmente por ela mesma e a Júlia constrói isso de uma forma brilhante. A Camila, que já tinha dado as gêmeas para esposa, para uma tia, esposa do Mário, né, cuidar, que era uma das mulheres ricas, pensa e percebe que o amor de mãe dela vai ficar com um buraco se ela não tiver as gêmeas por perto. Então ela busca Raquel e Lia e decide ela mesma educar as crianças. E mais uma vez a gente tem a moeda da educação e do trabalho, tão importantes para a liberdade e para a emancipação feminina. Por isso que esse romance é extremamente fundamental e tem que ser conhecido nos dias de hoje, e é por isso também que ele está sendo cobrado por diversas universidades e concursos importantes, como o Enem, para que os jovens conheçam essa realidade. Então tem que lembrar que a falência não é só econômica, já que o Francisco Teodoro perde tudo, né? Ele investe em bolsa de valores, tem uma quebra da noite para o dia, então toda a fortuna dele vai para o buraco. Tem também essa falência moral, né? Tem as duas coisas caminhando juntas. E no final da história, essa vitória, né, feminina, essa conquista, não sem suor e sem lágrimas, mas essa virada de chave. Se você estava segurando o joinha, a hora é agora, porque eu já te entreguei tudo sobre esse romance e eu espero que ele possa agregar na sua vida. E é bom lembrar que Francisco Teodoro é português e a gente está num período de Primeira República no Brasil. Então também na caracterização desse personagem, a gente tem mais um viés socioeconômico e político sendo colocado na mesa, né? Então a gente tem um português que chega pobre no Brasil e que enriquece. Há algumas coisas que nos lembram o próprio Brasil colônia, né? Um passo anterior, né? Ainda. 2 passos, né? Porque a colônia, o império e daí que vem a república. É um enredo, assim, um romance que trabalha muita coisa em 25 capítulos e deixa uma mensagem bem profunda. Espero que você goste, que faça uma excelente leitura. Te apresentei essa realidade desse romance realista naturalista que trabalha todas essas instâncias e é tão importante para a gente entender a sociedade brasileira do século XIX, repercutindo agora no século XXI. Eu espero você de volta em breve. Boa leitura!